E hoje é a terceira mensagem da nossa série e nós temos aprendido que todo cristão tem um sonho que Deus tem para a vida dele. E nós já falamos no começo dessa série como você poderá saber qual é o sonho de Deus para a sua vida. Mas não adianta só saber o sonho de Deus para a sua vida. É importante você chegar a ver a realização desse sonho, ou seja, alcançar o seu destino. E muitos cristãos até receberam o sonho de Deus, mas morrem sem nunca ter alcançado o seu destino, porque vivem no eterno loop. Por quê? Porque entre o sonho e o destino existem 10 testes que todos nós vamos ter que passar e ser aprovados para poder alcançar o nosso destino. E então, hoje nós vamos aprofundar em alguns desses testes, mas antes de falar mais sobre isso, eu estava pensando no teste de hoje, que nós vamos estar aprofundando um pouco nos 2 testes, e eu aprendi, eu lembrei de um incidente que aconteceu na minha vida. Eu estava com 21 anos de idade, tinha acabado de completar, fazia pouco tempo, tinha formado da Faculdade Teológica nos Estados Unidos, fiquei mais alguns meses nos Estados Unidos. Aí eu cheguei ao Brasil porque o meu irmão, que havia fundado o trabalho lá em Santarém do Pará, na beira do rio Amazonas, ele havia me convidado para trabalhar com jovens. Então eu cheguei cheio de vontade para trabalhar com jovens e logo que eu cheguei, no próximo dia, ele já tinha muito trabalho para mim, mas era tipo assim, porque estavam construindo uns prédios lá, então vai comprar não sei quantos quilos de prego, vai comprar quantos quilos de prego, aí vai pintar essa igreja, vai varrer ou limpar isso aqui, aí vai vigiar o barco, porque os barcos para fazer trabalho no Ribeirinho, se não estiverem sendo usados naquele momento, alguém tem que vigiar para as pessoas não roubarem o motor do barco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e era tudo trabalho físico, cuidar de coisas. E eu não sabia muito, eu não praticava muito esses princípios de respeito à liderança, e apesar de ele ser meu líder, e ter 10 anos, era 10 anos mais velho do que eu, ele era meu irmão, então eu senti essa liberdade, e eu falei, Lucas, eu não formei da faculdade para vir comprar prego e vigiar barco e pintar parede de igreja. Rapaz, eu vim aqui para ganhar almas, para investir minha vida em oração, em jejum, em cuidar de vidas e tudo. Cara, isso aí, você pode pagar alguém para fazer isso. Ele falou, seria bom, mas a gente não tem recurso para pagar. E você veio querendo ser missionário. Eu pensei que você estava disposto a fazer qualquer coisa. Eu falei, não, mas eu não creio assim não. Eu creio que a gente tem que aplicar fé para ter dinheiro para pagar alguém para fazer essas coisas, porque eu não vim para fazer isso aqui não. E ele foi muito humilde, né? Parou de me pedir de fazer as coisas, e eu fui tirar tempo com Deus, o grande homem espiritual. Aí, eu lendo a Bíblia, eu buscando a Deus, eu fui descobrindo várias coisas. Eu fui descobrindo que a Bíblia mostrava que muitos dos grandes homens de Deus começaram como diáconos. Diácono é alguém que trabalha cuidando de coisas, não de vidas. Cuidando de levar cestas básicas para as viúvas, limpar isso, limpar aquilo. E Deus falou para mim, você nunca foi diácono, você nunca foi diácono. E a Bíblia fala lá em Timóteo que aquele que trabalha bem como diácono, como voluntário nesses ministérios assim, olha o que a Bíblia diz, ele alcança para si justa preeminência no reino de Deus, promoção no reino de Deus e uma fé intrépida. E Deus falou assim, você nunca alcançou essa promoção porque você nunca foi diácono. E agora eu te dei a oportunidade, que o Lucas estava te falando, dando essas coisas, era para você ter sido diácono, mas você não passou nesse teste. Você não passou nesse teste. E Deus não vai te dar nota vermelha e te descartar quando você não passa no teste. Mas você vai ficar naquele loop, repetindo aquele teste até você passar. E eu falei, Deus, me perdoe. Eu fui errado. E eu fui com o meu irmão Lucas. Outro texto que Deus me mostrou foi esse aqui, olha, Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? Se você não aprender a cuidar bem de coisas, Deus nunca vai confiar vidas nas suas mãos. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, eu cuidar das coisas que o Lucas queria que eu cuidasse,
Quem lhes dará o que é de vocês? Quem vai te dar as almas, as vidas que você deve cuidar? Deus falou tanto comigo. Eu fui com o Lucas pedir perdão. Falei, eu fui errado. Pode me dar trabalho, que agora eu estou pronto. Só que eu acho que ele estava um pouco paranoico. E ele sempre foi muito humilde. Então ele quase não me dava tarefas mais, né? E um dia eu cheguei lá e ele estava... lá ao lado da casa deles tinha um quintal vazio. E eles tinham colocado um barco lá. Um casco de um barco para fazer a obra missionária. E ele estava pintando, e era uma quarta-feira, nunca vou esquecer, quarta-feira à tarde. Eu falei, Lucas, não é você que vai pregar hoje à noite, que nós tínhamos culto de quarta-feira naquela época. Eu falei, você não vai pregar hoje à noite? Ele falou, eu vou. Cara, você tem que ir lá preparar, orar, buscar. Você que é o pastor, eu que sou o diácono. Deixa eu pintar aqui. Não, Ebi, pode tirar tempo com Deus. Eu falei, não, Lucas, eu peço perdão, eu que sou o diácono. Vai buscar Deus. Ele falou, realmente, eu preciso preparar mais a mensagem. E eu peguei e comecei a pintar aquele barco. Eu falei, Deus, me ajuda a passar esse teste. Eu quero passar esse teste. Eu quero realmente ser aprovado como diácono. A realidade é assim como José, todos nós temos 10 testes que temos que passar para sermos e a ser aprovados neles para alcançar o nosso destino. José recebeu um sonho de Deus com 17 anos de idade, mas ele só começou a entrar no seu destino com 30 anos de idade. Ele teve que passar por 10 testes, e todos nós temos que passar por esses mesmos 10 testes. Todos esses 10 testes são para moldar o nosso caráter, para que alcancemos o nosso destino. Nós passamos por testes, porque o nosso caráter é a base do nosso destino. Você nunca terá um destino maior do que o seu caráter. Agora, hoje nós vamos aprofundar em como passar 2 desses testes, tá? Nós já falamos sobre o teste do orgulho e como ser aprovado e passar esse teste. Nós falamos sobre o teste do poço, né? Final de semana passado, e como passar aquele teste. E hoje vamos falar do 3º e 4º teste. É o teste do palácio e o teste da pureza. Agora, todos nós queremos alcançar um destino glorioso em Deus, mas só tem um jeito, é se passar também por esses testes do palácio e da pureza. Veja aqui em Gênesis 39, 1-6, José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus, note bem essa frase, o Senhor Deus estava com José. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, mas Ele não manifesta a sua presença em todo lugar. É uma coisa, Deus está com você. É outra coisa, Deus está manifestando a sua presença. Olha o que acontece quando Deus manifesta a sua presença. O Senhor Deus estava com José e veio a ser um homem próspero. E estava na casa do seu dono egípcio. Ele era um escravo, mas por causa da presença de Deus, Deus o prosperou. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Eu me identifico muito com essa última frase aí. Brincadeira. Agora, veja bem, José cuidou com excelência e foi fiel em administrar bem o que pertencia a outra pessoa, nem era dele. Você sabe que para você passar esse primeiro teste, o teste do palácio, isso fala de você saber administrar bem, mesmo tendo pouco, ser fiel no pouco para Deus te fazer fiel no muito. Isso também fala de você aprender a administrar bem aquelas coisas que não são suas, mas aquelas coisas que são dos outros também. Você sabia que se você nunca for aprender a fazer com excelência, cuidar muito bem o que é dos outros, Deus nunca vai confiar o que é seu para você.
Muita gente quer ser grande empresário e tudo, mas ele nunca foi um grande empregado. Nunca foi grandemente usado como empregado, como funcionário. E eu vou te falar uma coisa, nós começamos na Pastor Church, anos atrás eu aprendi esse segredo. Então, além dos cursos que a gente pede que os pastores, alguém faça antes de poder ser pastor na Pastor Church, tem que completar todos os cursos, tem que ter uma família exemplar, tem que estar andando em santidade, caráter, etc, etc, etc. Além de tudo isso, quando ele é empregado, sabe o que eu sempre gosto de fazer? E quando não é empregado, eu quero saber, porque ele trabalhou, teve que trabalhar. Tem que ser o que a gente chama em inglês, um go-getter, um trabalhador no duro. E eu vou lá e pergunto para o patrão, e aí, como ele está? De 1 a 10. E já teve patrão que falou, cara, é 4 ou 5. E eu falei para o cara, você não está pronto. Você não está pronto para ser pastor. Ah, mas é porque eu trabalho tanto na igreja como voluntário. Mas você está sendo relaxado no seu trabalho. Não adianta, cara. Você tem que ser excelente. Aprender a cuidar bem o que é dos outros, para Deus confiar o que é seu. E esse mesmo cara levou a sério, fui ensinando esses princípios para ele, que eu que discipulava ele. Depois, muito tempo depois, eu fui e voltei e perguntei para o patrão. Eu falei, e agora, que nota você dá para ele de 1 a 10? Ele falou, olha, entre 9 e 10, 9,5, 9,8. Eu falei, uau, agora tudo bem. Aí eu falei, agora você está aprovado, cara, para entrar na obra de Deus. Sabe, isso é importante, isso é muito importante. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses 3. Empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido. Já viu pessoas que trabalham de uma forma relaxada, porque a coisa não é dele, é dos outros. Então ele só faz o mínimo exigido, né? Ele fala, não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem, trabalhem de coração para o real Senhor de vocês. Eu amo isso, ele fala, quem é o verdadeiro Senhor de vocês? Não é o patrão, mas é Deus. Pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembre-se de que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado que só faz trabalho de má qualidade terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Então este é o teste do palácio. Ou seja, aprendendo a boa administração. É o teste da administração. Agora, mesmo que parecia que o José estava tão longe de ver o seu sonho ser realizado, que Deus havia dado para ele sobre um grande governante, ele era escravo, mas ele fez com muita excelência. Ele foi fiel no pouco, ele foi fiel no que era dos outros. E esse teste do palácio, na minha opinião, tem 3 partes super importantes que são incluídas nesse teste do palácio. O primeiro é fiel na administração. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu recebo tão pouco, nem tão, sabe, quase não tem nada para administrar, eu acho que isso não aplica para mim. Olha, e como aplica? Lembre-se, é quando você é fiel nesse pouco que você recebe, que Deus vai poder confiar muito nas suas mãos. Às vezes a pessoa recebe pouco, mas ainda administra mal e pessimamente, né? Fazendo dívidas, gastando mais do que ganha, não sabendo poupar. Ou às vezes a pessoa, ela não é o que a gente chama em inglês um go-getter. Ela não se esforça, não é proativa. Ela quase, às vezes, fica preguiçosa, não trabalha, porque não achei nem emprego. Emprego não vai cair em cima de você como fruta madura cai em cima da árvore. Você tem que ir atrás, você tem que esforçar. Eu lembro um jovem que chegou para mim e falou assim, não, eu não estou trabalhando, mas nem sei se eu acho que Deus nem quer que eu trabalhe, porque, e tudo. Eu falei, cara, onde está a sua cabeça? Deus quer que você trabalhe assim. Trabalho vem de Deus. Ele falou, hã? Vem mesmo? Vem de Deus, cara. E você sabia que Deus fala, a Bíblia está escrito que Deus fala que até hoje Ele trabalha? Deus trabalha. Deus trabalha. E você sabia que lá no céu nós vamos trabalhar? Vai ser gostoso, um trabalho energético, cheio, não sei, talvez supervisionando planetas e nas nossas espaçonaves. Vai ser maravilhoso. Pastor Isaías, pastor Nicole, eu te amo tanto. Sejam bem-vindos, vocês são preciosos. Amém.
Não precisa cortar para o YouTube não, porque eu quero que todo o YouTube saiba como eu te amo. Mas, veja bem, voltando para o... Depois de abrir esse parênteses romântico, estou brincando. Deixa eu falar de coração. Muita gente pensa que no céu a gente não vai trabalhar. O que a gente faria por milhões e bilhões de anos? Já pensou nisso? Ficar sentado numa nuvem, tocando harpa, enquanto tem um monte de bebezinho pelado voando. Cara, nós vamos ter muita coisa que nós vamos fazer no céu. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. É gostoso trabalhar quando você faz algo pelo qual você é apaixonado fazer. Amém? E é isso que eu estava explicando para ele. E eu falei, e tem mais. Deus manda tanto e te ordena tanto trabalhar, que a Bíblia fala que se você não trabalha, nem deve comer. Ele falou, a Bíblia não fala isso não. Falei, fala sim. Ele falou, e mostra então. E aí eu mostrei para ele, vou mostrar para vocês agora também, olha só. 2 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. É bem clara a palavra de Deus. Deus é muito a favor de trabalho no duro. Agora, um outro rapaz que me procurou, esse era diferente. Ele queria trabalhar mesmo. Ele falou, eu quero trabalhar. Ele é um cara proativo. Ele falou, eu quero, só não estou encontrando emprego mesmo. Eu falei, olha, eu vou te falar. Se você aceitar meu conselho, você vai começar a trabalhar hoje ainda. Ele falou, hoje? Sim. Eu falei, você vai trabalhar 8 horas por dia procurando trabalho. Procurando emprego. Eu falei, você vai marcar no relógio 4 horas pela manhã. Não é procurar um pouquinho, aí relaxar, fazer algumas coisas para continuar procurando. É 4 horas procurando no duro, batendo de porta em porta, falando, estou pronto para fazer qualquer tipo de trabalho, eu quero ser fiel no pouco, me dê o trabalho. 4 horas, aí você tem um intervalo de almoço, aí mais 4 horas à tarde. Eu falei para ele, eu te desafio a fazer isso, mas fielmente. Deus vai ver se você está realmente trabalhando todas as 8 horas. Se você fizer isso, eu praticamente posso garantir que em 3 dias ou menos você vai ter um emprego. Ele aceitou meu desafio, ele era um cara proativo. E ele foi, depois de algum tempo ele voltou para mim e falou, Abe, não é que funcionou, cara? Eu falei, me conta. Ele falou, no segundo dia, eu já tinha trabalhado um dia inteiro, 8 horas, procurando, batendo nas portas, me humilhando, falando para as pessoas, eu faço qualquer coisa, só me dê trabalho. Ele falou, perto do final do segundo dia, depois de trabalhar quase 16 horas procurando, ele falou, eu achei, alguém me deu um emprego. Não parecia tão bom, mas na medida era de vender algumas coisas, eu fui vendendo, eu fui trabalhando proativamente. O cara gostou do meu trabalho, foi me promovendo. Eu fui fiel no pouco, como você me ensinou, Abe, como a Bíblia ensina. Fui fiel no pouco, Deus me fez fiel sobre o muito. Depois eu prosperei. Sabe o que o cara falou? Ele me abençoou para eu sair e começar o meu próprio negócio. Ele falou, eu tenho minha própria empresa agora de venda, estou prosperando, quero até te mostrar o projeto, porque eu comprei um terreno, eu vou construir a minha casa, a piscina vai ser aqui, ele me mostrando. Eu falei, cara, glória a Deus, como funciona quando alguém leva a sério e coloca em prática os princípios de Deus. Outro princípio sobre essa área de fiel na administração é você ter um coração generoso. Coração generoso. Toda vez que você vê alguém que está passando necessidade, você deve ter um coração amoroso, generoso. A Bíblia fala que quem fecha o coração para com o pobre, Deus também fecha o coração dele para com aquela pessoa. É muito sério isso. Quando você é mesquinho para com os outros, Deus se torna mesquinho com você. Isso é muito sério. Então é importante você ter um coração quebrantado. Toda vez que tiver uma pessoa necessitada, procura ajudá-la, né? Ajudá-la de uma forma real, concreta. Procure mesmo. Isso é tão importante, ser uma pessoa generosa. Outro grande princípio ainda nesse primeiro item do fiel na administração é ser um dizimista. Você sabe que na Past Church ninguém é obrigado a dar o dízimo. Porque nós não acreditamos que você deve ser forçado a fazer isso, né? Tem igrejas que se a pessoa não for dizimista, nem pode ser membro da igreja. Nós não cremos assim. Porque a própria Bíblia fala que Deus não quer que ninguém dê por obrigação. Porque Deus ama quem dá
com alegria. Quem dá com alegria, por amor a Jesus. Mas que é um princípio da Bíblia, isso eu lhe garanto. Eu poderia separar muito tempo e te mostrar, não só no Velho Testamento, no Novo Testamento, como é um princípio bíblico mesmo. Eu vou só te mostrar um dos muitos princípios que eu poderia te falar aqui sobre o dízimo. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 20, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: todas as promessas, quantas elas são, têm o sim em Cristo Jesus. Nessa altura do campeonato, quando o apóstolo Paulo escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo, o Novo Testamento não estava escrito. Então ele estava se referindo a todas as promessas do Velho Testamento. Ele diz: todas elas, quantas elas são, se você estiver em Cristo, você já nasceu de novo, todas elas são suas. Você já viu as promessas sobre para quem é dizimista? É fenomenal. A Bíblia fala para quem é dizimista que Deus, ele falou: por vossa causa, para o dizimista, eu repreenderei o devorador. Todo lugar na Bíblia fala que é para você expulsar o maligno em nome do Senhor. Em nome do Senhor, que é para você repreender. Mas para o dizimista Deus falou: eu compro a briga para ele. Eu repreenderei o devorador. Tanta gente que o devorador eles até recebem bem, mas colocam no saquitel furado, porque some aquele dinheiro, porque o devorador... tanta coisa vem roubando o dinheiro deles. E Deus fala: eu vou repreender esse devorador por vocês. E ele falou, para o dizimista, ele falou: provai-me nisso, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Meu irmão, eu vou te falar, esse é um dos maiores segredos para ser fiel na administração. Mas lembre-se que o teste do palácio, isso é só o primeiro item, fiel na administração. O segundo item é fiel na integridade. Fiel na integridade. O José era extremamente fiel na administração, mas também fiel na integridade, ao ponto que o Potifar ficou maravilhado com ele. Um homem tão íntegro, tão cuidadoso em todas as coisas. Tem um senhor dessa igreja, estou contando essa história com a permissão dele. Ele é membro dessa igreja. E o filho dele era, na época, adolescente e tudo. E ele aprendeu, pelos princípios que ensinamos aqui, que era importante discipular o filho. E ele começou a discipular com muito amor, com muito carinho o filho. Meu filho, pode se abrir comigo. Está tendo luta, né? Os jovens muitas vezes têm luta nessa de pornografia, masturbação. Eu estou aqui para orar com você. E o filho foi se abrindo, e o pai foi orando e ajudando. Aí o filho se abriu e falou: papai, eu também roubei algumas coisas. Na padaria, quando ninguém estava olhando, eu pegava um chiclete, alguma coisa. No supermercado, talvez um chocolate. E meu pai falou: mas meu filho, isso é muito grave. Você já pediu? Eu pedi perdão a Deus. Isso é tão lindo que você está se abrindo comigo, meu filho. Olha, a Bíblia fala que não é só para pedir perdão a Deus, é para restituir o que você roubou. Então é importante ir atrás e devolver. Você quer que o papai vá com você? Eu quero sim, pai. Ele falou. E aquele pai foi com o filho e fez a lista e foi com o filho para cada um dos estabelecimentos. Para a padaria, para o supermercado. E chamava o gerente ou o dono e falava assim: meu filho está aqui, quer falar com você. O filho pedia perdão e aí eles restituíam o dinheiro. Era coisa pequena. Mas quem é fiel no pouco, será fiel sobre muito. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel sobre muito. Tem gente que pensa: não foi nada. Só levei uma caneta da minha empresa. Eu sei que não era para levar, mas eu levei. Cara, quem leva uma caneta da empresa, quem rouba uma caneta, ele pode, se ele tiver a oportunidade, um dia ele rouba R$1 milhão, R$2 milhões. Entendeu? Porque se não for fiel no pouco, não vai ser fiel sobre o muito. E se um dia for governante, ele rouba o povo, rouba o país. Porque quem é fiel no pouco, que é fiel sobre o muito. Então, aquele pai depois afirmou: meu filho está tão cheio de Jesus, tão cheio do Espírito Santo, e ele é tão cuidadoso, tão íntegro, nas mínimas coisas. Não, nós temos que ter cuidado, porque aí não estaria bem certo, não seria bem honesto falar desse jeito. Tem que falar: olha que lindo, que coisa fantástica. Quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. E eu amo muito uma ilustração que
sobre um grande rei, de um enorme império, uma enorme nação. E esse rei, ele morreu. Então o reinado era para passar para o filho, mas eles tinham uma lei no país que só podia assumir o trono, o príncipe só podia assumir o trono, mas ele tinha que ser casado. E ele queria casar mesmo, então ele falou, beleza, eu vou casar para depois assumir o trono. E então tiveram um crivo muito grande só para pegar as melhores pretendentes da nação. Agora todo o palácio real estava torcendo muito que a rainha fosse, a escolhida fosse a filha da ama do príncipe, porque ela, além de ser muito, muito linda, ela era muito amorosa, todo mundo gostava dela, era uma pessoa assim, fenomenal. E ela também foi uma das candidatas. Aí o príncipe chegou na frente de todas as candidatas e falou, bem, uma de vocês vai ser minha rainha, não sei qual, mas deixa eu lhe dizer, eu tenho aqui um saco de sementes, todas vocês vão estender sua mão. Todas essas sementes são sementes de flores, tá? De flores. E eu vou colocar uma semente dessa em cada uma das suas mãos. Agora escutem bem as instruções e sigam bem as instruções, como eu vou dizer. Vocês vão pegar essa semente, vocês vão levar para casa, vocês vão escolher qualquer vaso que vocês quiserem, vocês vão plantar essa semente, vocês vão regar essa semente. Aí ele marcou o dia lá na frente, ele falou, aí vocês vão voltar com a planta que cresceu dessa semente que eu coloquei na mão de vocês, e vocês vão trazer aqui. E quem tiver a flor mais bonita, porque todas essas sementes são sementes de flores, quem tiver a flor mais bonita, que vai ser escolhida a minha rainha. Então a filha da ama dele, né, aquela que todo mundo estava torcendo por ela levou com muito carinho, porque ela também amava o príncipe, ele era muito legal, ela queria muito casar com ele, e ela levou e falou, mãe, olha que oportunidade, me ajuda. A mãe ajudou ela a escolher um vaso lindo, ela plantou com muito cuidado, foi regando, cuidando, mas depois de alguns dias, semanas, nada crescia, e ela chorava nos cantos, e a mãe consolava, falava, minha filha, o que a gente pode fazer? E passou o tempo, e aí chegou a hora, a data que era para voltar. O príncipe havia dito assim, todas vocês, seja qual for, como for a sua flor, a sua planta, seja como for, eu quero que vocês voltem aqui, por favor. E ela, tá, eu vou voltar, eu vou levar. A mãe falou, minha filha, nem adianta, né? Não cresceu nada. Ela falou, mas mãe, ele deixou bem claro que era para voltar, seja o que for. Eu vou voltar, vou obedecer o que o príncipe disse. Ela chegou lá, aí que ela passou vergonha. Quando ela chegou lá, todas as candidatas cada uma estava com uma flor mais bonita do que a outra. E ela era a única, sem nada no vaso dela. Ela ficou com tanta vergonha, as outras riam, olhavam para ela. Aí ele chegou na frente e falou assim, agora eu vou olhar cada uma das suas flores. Ele foi fileira por fileira, olhando todas as flores. Aí ele voltou para frente, ele falou assim, agora eu vou chamar aquela que vai ser a minha esposa, a rainha da nação. E ele desceu e pegou a filha da ama, essa mesma jovem, e levou ela para frente. Ele falou, essa aqui que vai ser a minha esposa. Aí todo mundo, mas ela nem teve nenhuma flor. O senhor disse que era o que tinha a flor mais bonita. Ele falou, eu repeti várias vezes que era a flor que crescesse daquela semente que eu dei para vocês. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as sementes que eu dei para vocês naquele dia eram sementes de flores, mas todas essas sementes eram estéreis. Elas não podiam produzir nenhuma flor. Então todas as outras aqui não foram íntegras. Quando vocês viram que não cresceu nenhuma flor, vocês substituíram por outra. E eu falei bem claro, era para trazer a planta que crescesse da semente que eu dei. Ela foi a única que fez isso. E para mim, é a flor mais linda de todas, porque eu sei que eu posso confiar nessa aqui. Porque a flor mais linda, na minha opinião, é a flor da integridade. Que lindo, né? Não é forte isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Amém? Sabe,
Para Deus, esta é a flor mais bonita que existe. É a flor da integridade. Mas no teste do palácio existe mais um item que é fundamental. Se você quiser realmente passar com louvores esse teste para alcançar seu destino divino, tem mais um item. Não é só fiel na administração, não é só fiel na integridade. É fiel no relacionamento com Deus. Fiel no relacionamento com Deus. José tinha isso tão forte dentro dele. Você vê um José que era temente a Deus, que buscava a Deus, que confiava em Deus, ao ponto que a Bíblia fala, Deus estava com José. E o favor de Deus estava sobre José. É uma coisa tão maravilhosa, quando Deus está no seu lado, gente, é muito gostoso. Você atrai a presença manifesta de Deus. Você atrai a presença manifesta de Deus. E chega um ponto que você fica até surpreendido com os mimos de Deus. Um dia desse ia ser nosso dia da família. E eu depois que eu acordei, eu estava pensando. Eu falei, olha, no dia da família, sabe o que eu vou querer fazer? Nunca mais comi aquele camarão do coco bambu. Aí eu falei, não falei para ninguém, só pensei, eu vou falar com a Andréia que para a gente comer aquele camarão, vai ser maravilhoso. Mas eu só pensei, não falei com ninguém. Entra um WhatsApp, um irmão do nada falou assim para mim, olha, eu queria honrar vocês, estou te mandando um voucher do coco bambu, de R$250. Aleluia. Falei, poxa Deus, pode nem pensar. Eu não tinha falado para ninguém, só pensei. Alguém, depois que ouviu essa história, falou assim, pastor, pensa em mim. Amém, eu penso muita prosperidade sobre a sua vida, amém? Muitas bênçãos, eu oro por você em nome de Jesus. Eu declaro as bênçãos de Deus. Mas esse é o nosso Deus, é tão maravilhoso. José era assim, tudo que ele fazia prosperava. O Potifar ficou abismado e falou, uau, esse cara é muito abençoado, Deus abençoa, tudo que ele coloca a mão para fazer prospera. Então Potifar confiou tudo nas mãos dele, falou, então já que você é tão bom e Deus te prospera tanto, isso é tão fantástico. Agora, como ter essa presença manifesta de Deus? A Bíblia deixa bem claro, cultive um relacionamento com Ele. Cultive, dedique-se a esse relacionamento, sabe? A Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis quando o quê? Quando me buscar de todo o seu coração. Aproveita essa semana, busca, ora, jejua, venha, clame. É tão gostoso. Quando você vem para uma vigília, até 5 da manhã, não vem para assistir nada não. Não vem venha para você buscar a Deus, para você derramar seu coração e falar, Deus, eu estou te buscando de todo o meu coração. Eu quero o seu favor, para a sua glória. Eu quero o seu favor sobre a minha vida. Eu quero a sua presença manifesta sobre a minha vida. Olha esse texto em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Aquele que quer amar a vida, olha, aquele que quer amar a vida, curtir o máximo a vida e ter dias felizes, faz o quê? Refreie a sua língua do mal e evite que os lábios falem palavras enganosas. Meu irmão, quando você está encharcado com Jesus e você fala mal de alguém, você sente o Espírito Santo ficando triste dentro de você. É impressionante. Você não consegue mais falar mal de ninguém. Você não consegue ter um espírito crítico. Você não consegue ficar criticando ou murmurando. É impressionante como Deus muda a sua língua. Porque a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Olha o próximo versículo. Afasta-se do mal e pratique o bem. Em outras palavras, procure obedecer a Deus em tudo, em tudo. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Olha o versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Se atrai o favor de Deus. Olha só. Se atrai o favor de Deus sobre a sua vida. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Uau! Suas orações começam a ser respondidas. Até antes de você orar, Deus já começa a derramar graça. Sua fé fluirá na oração e em todas as áreas. Agora, quando você passar o teste da administração, ou seja, o teste do palácio, você começará a prosperar em tudo e em todas as áreas. Agora,
Como ser fiel nesse teste do palácio e sempre ter o favor de Deus em todas as áreas? É aquilo que eu venho dizendo: cultive um relacionamento com Deus. E é interessante porque muitos cristãos têm tentado fazer assim. Eles têm tentado fazer assim. Pode mostrar aí na tela: cultive um relacionamento com Deus. Olha, preste atenção. Quando você só está seguindo religião, quero cumprir a religião, aí você tenta obedecer a Deus e você não consegue. E você fica frustrado. Sabe por quê? Porque você está na força do braço. Mas quando é um relacionamento com Deus, aí você consegue. Mas não é por obrigação, é por amor a Ele. É uma coisa diferente. Então só devo obedecer se for por amor a Ele? Não, você deve amá-lo mais para poder obedecer. Esse é o segredo. Eu sempre falo para as pessoas: você deve sim dizer não ao pecado, mas o segredo principal para vencer o pecado não é lutando contra o pecado e dizendo não ao pecado. Você deve sim dizer não ao pecado, mas o segredo principal para vencer o pecado não é ficar falando não ao pecado. Esquece do pecado. Concentre-se em Deus, em buscá-lo, em ser íntimo e cultivar um relacionamento com Ele. Aí o pecado vai cair por terra. Então o segredo de vencer o pecado não é dizer não ao pecado, é dizer sim a Jesus. Pegue aquela mesma energia que você está fazendo lutando contra o pecado e comece a cultivar a intimidade com Deus. O pecado vai cair por terra. Por isso que fazem muitos anos que eu venho dizendo essa frase que Deus me deu muitos anos atrás, que a obediência é o fruto natural de um coração apaixonado por Jesus. Quando você é apaixonado por Jesus, você vai obedecendo, porque você está cheio da presença dEle. E você vai andar de uma forma que agrada a Deus. Agora, veja os resultados da obediência. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão o melhor desta terra. Não importa o preço do alimento no supermercado, você ainda vai comer o melhor dessa terra. Amém? Pode estar caro, mas você vai comer o melhor dessa terra. E não vai só comer o melhor dessa terra, você vai dirigir o melhor dessa terra. Você vai morar na casa melhor dessa terra. Você recebe isso? Fala assim: eu estou disposto a obedecer. E eu vou comer. E eu vou viver para a glória de Deus o melhor desta terra. E aí não esqueça, quando as pessoas falarem: cara, está chovendo na sua horta, você vai falar: é o favor de Deus, não é por causa de mim, é por causa dEle, por causa da presença manifesta de Deus. Amém? Dê para Ele uma forte, forte salva de palmas. O quarto teste dos 10 testes, nós estamos falando dos 10 testes, o quarto teste que nós temos que passar e sermos aprovados nele é o teste da pureza. E esse teste tem tudo a ver com o teste do palácio, porque ele também tem tudo a ver com a administração. O teste da pureza é a administração sexual. Como que você vai realmente administrar essa parte sexual? Deus que nos criou seres sexuais. Mas a Bíblia mostra que se você não for fiel com o que Deus te deu, como que você vai poder ser fiel em outras áreas? E tem muita gente que a cultura popular até diz: não, a moralidade sexual não tem nada a ver com caráter, não. Às vezes o cara é um cara muito íntegro e trabalhador no trabalho dele, na empresa dele. A vida moral dele está um caos. Ele é um cara muito imoral, mas nos negócios ele é muito confiável. Engano do inimigo. É impossível. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer até no trabalho dele. Sabe por quê? Se ele trai a esposa dele, mais cedo ou mais tarde ele vai trair o patrão. Se ele trai a esposa dele, mais cedo ou mais tarde ele vai trair o sócio dele, porque o caráter dele está falho, por isso que ele trai as pessoas, entendeu? Então, isso faz parte e anda junto. O teste do palácio e o teste da pureza andam muito juntos, muito juntos. Eu sei que algumas pessoas, por causa dessa cultura popular equivocada, acham que podem viver essa dicotomia. Uma vida imoral e ainda serem pessoas boas administradoras, pessoas fiéis. Não, elas mais cedo ou mais tarde vai implodir, não vai dar certo. Não vai dar certo.
Se ele é uma pessoa imoral, mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer. Se ele for um governante, ele vai faltar de integridade. Se ele for, enfim. Eu ouvi uma história de um casal que entraram no supermercado, foram comprando muitas coisas para um piquenique que eles queriam fazer, compraram pão, compraram presunto, queijo, as coisas, aí foram para o parque. Quando abriram o saco lá do supermercado para tirar as coisas lá na mesa do parque, para preparar o piquenique, eles encontraram um bolão de dinheiro, tinha 500 mil reais lá. Meu Deus! Aí o cara falou assim, não, nós vamos voltar para o supermercado. Ele voltou lá, falou assim, quem é o gerente aqui? Chamou o gerente, olha aqui, estava dentro do saco do supermercado. O gerente, ai Deus, obrigado. Nós estávamos todos apavorados aqui, eu já sabia que eu ia perder meu emprego, ninguém estava encontrando esse dinheiro, foi colocado dentro do saco de vocês, sem saber. Poxa, isso é maravilhoso, o dono tem que saber disso. Ele ligou para o dono foi lá, o dono do supermercado falou para o casal, olha, eu vou dar uma boa recompensa para vocês. E tem mais, eu já mandei chamar a televisão, porque eu quero que eles entrevistem você, porque a televisão toda hora fala dos bandidos, tem que falar de pessoas íntegras, honestas, quando encontrar. Aí o casal, não, a gente não quer ser entrevistado, não, mas eu insisto, não, a gente não quer. Por quê? Era a amante dele. Ele estava traindo a esposa e não queria que saísse na televisão. Então, mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona. Um cara desse está se enganando, achando que é honesto. Não é. Mais cedo ou mais tarde, ele ficaria com dinheiro. Ele ficaria. Você está entendendo? Porque é uma falha no caráter. A realidade é que, se permitirmos qualquer concessão na área de impureza sexual, colocaremos em risco o destino que Deus nos deu. Agora, é inspirador a história de José, que nesse teste, mais uma vez, ele passou com louvores. Olha só a história em Gênesis 39. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou, ele disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e evitava ficar perto dela. Eu amo isso, ele evitava ficar perto. Você tem que ficar longe, fica longe. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Quando ela agarrou o manto dele assim, vamos, gatão, agora você está perto. Aí, o que a Bíblia diz? Ela estava agarrada tanto com o manto que ele saiu do manto e fugiu. Ele não ficou lá tentando, não, para com isso. Ele teria caído, né? A Bíblia fala que tem que fugir. Todo lugar a Bíblia fala. Você sabia que nenhum lugar a Bíblia fala para você resistir à imoralidade, resistir à impureza? Todo lugar a Bíblia fala que é para você fugir da impureza. Um de muitos textos, esse aqui, olha, 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Olha o que diz Gênesis 39,9. Eu quero ressaltar esse versículo, eu acho tão forte. Ninguém dessa casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Agora, olha o que o José disse. Você vai ver o tipo de relacionamento com Deus que o José tinha. E como ele encarava o pecado sexual diante de Deus. Olha o que ele diz. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, e pecar contra Deus? Cara, se o José tivesse caído, sou escravo mesmo, e Deus não está cumprindo os sonhos que Ele me deu, ele talvez nunca teria alcançado o seu destino divino. Sabe, quantas pessoas estão jogando fora um futuro maravilhoso por causa de pecados sexuais. Você sabe, olha o que diz a Bíblia em Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Qualquer sexo fora do casamento, entre um homem e uma mulher, o casamento entre um homem e uma mulher, se for fora do casamento, a Bíblia chama de imoralidade sexual. Imoralidade sexual.
Impureza, às vezes nem é sexo com outra pessoa, mas é pornografia, masturbação, é impureza. Libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia é muito clara, muito claro mesmo. Inclusive falando de impureza, né, que inclui pornografia, sabe, a Bíblia fala, quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus. Vale a pena você pagar o preço que for. Por isso, se você não esteve aqui durante a nossa série sobre cuidar do olhinho, o que vê, assista essa série. Não tolere pornografia na sua vida, tá? Não esqueça de assistir essa série. Eu acho que são 5 ou 6 mensagens. Eu preguei todas elas, exceto uma. O pastor Sabá pregou uma também muito boa. Então essa série você vai amar. Quantos homens, glória a Deus por isso, quantos homens já chegaram para mim e falaram: pastor, desde aquela série estou andando em santidade, minha vida mudou. Deixa eu te falar uma coisa, não tem que nem ser profeta para saber que aquele homem vai prosperar na família, no casamento, nas finanças. Porque quando você começa a andar em santidade, a santificação gera frutificação, sucesso. É impressionante, é impressionante. Olha esse outro texto, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados. Então entre eles tinham todos esses pecados. Tinham cristãos convertidos que praticavam todos esses pecados que nós acabamos de falar. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Talvez você diz: esse último versículo me pegou, pastor, porque eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu ainda pratico algumas dessas coisas, ou uma dessas coisas. E agora, deixa eu te falar. Primeiro, você tem que ter certeza que você converteu de verdade. Você realmente virou as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo. Você recebeu Jesus de coração como seu Senhor, dono absoluto da sua vida e seu Salvador. Se você diz sim, isso eu fiz de coração. Amém. Então escuta bem. Eu tenho 4 conselhos fenomenais para você. Importante, tá? Qualquer momento você cair em qualquer um desses pecados tão graves que a Bíblia fala que não herdarão o reino de Deus quem pratica, primeira coisa que você faz, arrependa-se profundamente na presença de Deus. Profundamente. Segunda coisa, não aceite a condenação do inimigo. Sabe, porque o diabo vai querer falar para você: não adianta, você nunca vai conseguir vencer. Eu nunca vou esquecer, eu era jovem, eu já tinha convertido de verdade. Eu não estava conseguindo vencer alguns pecados de impureza, não estava conseguindo. Eu chorava, eu orava, jejuava, ficava vitorioso por 1 mês, 2 meses, aí eu caía de novo. Era horrível, era um pesadelo. Mas eu ouvi um homem de Deus dizer: se você for jovem, está lutando nessa área de masturbação, impureza, pornografia, enfim. Ele falou: fique perseverando, que quem persevera vai vencer. Aquilo me ajudou. Eu falei: cara, é isso aí. Porque deixar Jesus eu não vou deixar. Eu vou ficar buscando. E eu fui pondo em prática essas 4 coisas. Eu aprendi a não aceitar a condenação do diabo. Eu, em vez de ficar: já pequei mesmo, vou continuar pecando. Não. Eu pedia perdão de Deus, arrependia, não aceitava a condenação do diabo e continuava seguindo ao Senhor Jesus. Terceira coisa, tenha muito cuidado com os seus olhos. Os pecados de impureza começam com os olhos normalmente. Então tenha muito cuidado. Vigie os seus olhos. Até hoje eu tenho cuidado com meus olhos. Até hoje. Às vezes eu e minha esposa, no dia da família, a gente gosta de assistir um bom filme ou uma série. Não aquelas coisas pesadas, não. Mas uma coisa boa. Mas até num filme bom, relativamente bom, uma série. Em vez em quando tem uma mulher mal vestida lá, né? E tal, e aí quando ela começa a tirar a blusa, qualquer coisa assim, eu já fecho logo meus olhos.
Eu falo, amor, fala quando eu posso olhar. Sabe por quê? Porque, cara, eu já aprendi décadas atrás. Eu não vou aceitar entrar nos meus olhos a porcaria, o lixo. Eu quero ver o corpo é da minha esposa, aleluia. Eu não aceito, eu vigio meus olhos. Olha o que o Jó disse. Ele disse, olha só, fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Agora, quarta coisa, peça ajuda de uma liderança espiritual, o cônjuge. O melhor mesmo é todos os dois, mas às vezes o cônjuge fala, não, eu fico com tanta raiva de você quando você confessa que viu alguma coisa que não era para ter visto, que eu prefiro que você só se abra com o seu discipulador, com o seu líder, seu pastor, seu líder de life group, alguém que é um líder espiritual sobre a sua vida. Esse líder espiritual deve ser do mesmo sexo, sempre homem com homem, mulher com mulher. E eu pratiquei esse quarto, eu pratiquei todos os 4, e eu recebi a vitória, ainda como solteiro. Foi talvez mais do que 1 ano, 2 anos, eu acho que até mais do que isso, lutando, mas eu ficava me abrindo com o meu líder. E ele não me condenava, ele orava comigo. Era o pastor Lucas, o pai do pastor Isaías. Por isso que eu falei, pastor Isaías, tem uma dívida eterna para com você, cara. O que você quiser, você aproveita de mim, porque seu pai me ajudou tanto. Porque o Lucas não me condenava, ele não me condenava, ele me amou, ele acreditou em mim. E olha, não tem ninguém mais fraco aqui do que eu. Eu não conseguia vencer, mas eu ficava me abrindo com ele, e ele ficava orando comigo, e às vezes ele até chorava comigo, chorava mesmo, e orava, mas ele comprou a briga, e eu ainda como solteiro, para a glória de Deus, Deus me deu vitória sobre todos aqueles pecados sexuais, e andei em santidade, até hoje estou andando em santidade, mas eu andei em santidade de alguns anos, aí comecei a namorar a Andréia, né? E então já estava andando em muita santidade quando eu comecei a namorar a Andréia. Aí eu falei para ela, amor, é o seguinte, porque no passado eu já pisei tanto na bola, eu quero ser bem radical. O nosso primeiro beijo profundo vai ser quando a gente casar. Você concorda? Ela falou, concordo. Então, durante o namoro, a gente só sentava perto um do outro. Ai. Aí quando era com o noivado, eu abraçava de lado, viu? Abraçava de lado e só beijinho, selinho. Aí, depois, finalmente chegou o dia do casamento. Finalmente! Aleluia! Aí, era o casamento no civil, no sábado. Mas ainda não. No casamento mesmo diante de Deus vai ser... Não, casamento no civil foi na sexta. Casamento mesmo diante de Deus era no sábado. Meu pai que fez o casamento. Quando meu pai pregou, fez toda a cerimônia, nós repetimos os votos, trocamos aliança, tudo aquilo. Aí meu pai falou assim, eu vos declaro, homem e mulher, vocês estão casados. Não, ele não fez sinal da cruz. Mas ele não fez sinal da cruz, não. Mas ele falou, eu vos declaro casados. Quando ele falou, eu vos declaro casados, podem beijar. Foi a primeira vez que eu beijei a Andréia, um beijo profundo. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Que delícia. E vai fazer agora em maio 34 anos. Deixa eu te falar uma coisa, só fica melhorando. Só fica melhorando, aleluia. Sabe, eu sempre conto essa história, né? Você sabe como formiga gosta muito de açúcar? Eu considero que eu e André são como 2 formiguinhas em cima de um monte de açúcar, aleluia. Essa vida com Jesus realmente é maravilhosa.